Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar aí o Estatuto da Embrapa, a gente vai fazer um apanhado bem legal aí envolvendo tanto o Estatuto quanto a Lei 13.303, que está totalmente relacionado com o Estatuto. Então vamos lá. Então, no concurso de vocês cai o Estatuto da Embrapa. O Estatuto da Embrapa está sendo liberado para vocês no próprio site da Embrapa, onde você pega esse documento. Quando você abre o link disponível no site, você vai encontrar uma página do Diário Oficial. A página do Diário Oficial vai falar extrato da ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária, AGO. Essa Assembleia Ordinária é que vai aprovar o Estatuto. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele vai fazer uma relação do que aconteceu. Não é o nosso foco, tá bom? Mas ele vai relacionar tudo o que aconteceu durante essa reunião. Estou descendo, né? E ao final, ele vai colocar aí a aprovação do Estatuto. Então, vem lá, né? Ele fala aqui que foi aprovado o anexo. O que tem no anexo? O Estatuto da Embrapa. Perfeito? Então, o nosso foco de aula é o Estatuto da Embrapa. Então, ele vem falando aí, capítulo 1, descrição da empresa. Que empresa? Então, vamos lá. Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Então, nós estamos falando de uma empresa. E aí, naturalmente, a gente já vai entrar para o quadro. Por quê? Porque eu não sei se você sabe sobre a divisão de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a primeira coisa que você deve entender é que existe pessoa física e pessoa jurídica. Correto? Então, essa é a primeira divisão no mundo jurídico. Então, eu tenho pessoa física, que é você, candidato, e pessoa jurídica, que é uma entidade. Perfeito? Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Ok? Então nós temos essa divisão dentro da pessoa jurídica. Então nós temos pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Dentro do direito público nós temos ainda de direito público interno e de direito público externo. Ok? Então, por exemplo, o Brasil, República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Já a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. União, estados, DF, Distrito Federal e municípios. Ok? Aí vem autarquias, dependendo da situação, fundação pública, tá bom? Agora a gente vai focar no nosso estatuto, ó, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então a gente já sabe que ela é uma pessoa jurídica. Aí vem o X da questão. Ela é uma empresa que pertence ao governo, à União. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. No entanto, a Embrapa é uma entidade descentralizada. O que significa entidade descentralizada? Significa que não está centralizado. Opa, professor, isso eu sei. Mas o que significa isso na prática? Significa que ela pertence à administração indireta. E dentro da administração indireta, lembrando, eu tenho administração direta e administração indireta. Dentro da administração indireta, eu tenho pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. A Embrapa é uma pessoa jurídica de direito privado. Apesar de que ela pertence à União, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Então esse é um ponto importante nesse primeiro momento. Então vamos lá, descrição da empresa. Empresa, você já vai saber, pessoa jurídica de direito privado aqui para a gente. Por que é importante você saber disso? Porque você vai encarar uma banca conhecida como CESP-Sebrasp. Se você não souber uma palavrinha, já era. Então você tem que entender a essência. E por que você vai entender a essência? Porque a gente vai ler agora o artigo 1º. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, então você pode se referir tanto pelo nome por extenso, quanto pela abreviação, Embrapa. Aí ele vem e fala assim, ó, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Ok, então vamos lá para o quadro para desenhar. Então, você já sabe, pessoa física, pessoa jurídica de direito privado é Embrapa. Já a União, pessoa jurídica de direito público. União, pessoa jurídica de direito público interno. Agora eu vou apagar o quadro para a gente montar uma outra divisão organizacional aqui, tá bom? Então nós temos aqui, ó,
Administração pública dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Lembra que eu falei agora mesmo que a Embrapa é uma entidade descentralizada? Aqui eu tenho a parte centralizada e aqui eu tenho a parte descentralizada. Aqui eu tenho órgãos, todo mundo aqui é órgãos, aqui eu tenho entidade e órgãos, perfeito? Então dentro da administração pública indireta eu vou ter aqui a autarquia, vou ter aqui a fundação pública, eu vou ter aqui a empresa pública e para finalizar eu vou ter a sociedade de economia mista, ok? Então eu vou ter essa divisão organizacional. Olha o que ele fala aqui, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a gente já sabe que está na administração indireta, empresa pública vinculada. Então, empresa pública, está aqui, vinculada a quem? Aí ele fala, vinculada a um ministério. Ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Perfeito? Então, aqui eu coloquei Ministério A, Ministério B, Ministério C. Vamos imaginar que aqui está no Ministério C o Ministério da Agricultura e Pecuária que foi apresentado aqui. Então eu vou colocar aqui, Ministério de Agricultura e Pecuária. Perfeito? Ministério de Agricultura e Pecuária, está aqui. O que eu quero dizer com ele? Que ele é um órgão da administração pública direta. Vou colocar aqui a empresa pública Embrapa. Vou colocar um exemplo, né? Porque tem várias aqui, Embrapa. Então a Embrapa da administração indireta está vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Conseguiram visualizar? O que vai aparecer no dia da sua prova? Falando que a Embrapa é subordinada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Se aparecer subordinado no dia da sua prova, está certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque a administração indireta não é subordinada à administração direta. A administração indireta é apenas vinculada a um ministério. Perfeito? Mas nunca subordinado. Beleza? Só que se você reparar, tudo faz parte de quem? Da administração pública. No caso, a administração pública federal. Tá bom? No caso, União. Então, a União, pessoa jurídica de direito público interno. Já a Embrapa é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá bom? Então é essa divisão aí que vocês precisam entender. Então vamos lá continuar a nossa leitura. A Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, é regida por este estatuto, que é o que a gente está visualizando, que foi a Assembleia Geral que aprovou. Você viu que era AGO, Assembleia Geral Ordinária. Então acontece de maneira regular, tá bom? Assembleia Geral. Então é regido por este estatuto, especialmente pela Lei 5.851. Que lei que é essa? Essa lei é a lei que criou a Embrapa, tá certo? Então vou colocar aqui na tela só para a gente dar uma visualização aqui. Olha a lei aqui, Lei 5.851. Autoriza o Poder Executivo da União, no caso, a instituir a Embrapa. Então foi instituída a Embrapa. Perfeito? Aí, vamos lá dar uma olhada no artigo 1º atualizado. Aí ele vai falar, Embrapa, fica o Poder Executivo, né, autorizado a instituir a Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Naquela época, tinha esse nome completo aqui. Quando foi aprovado o Estatuto, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, os nomes dos ministérios, eles sempre vão variar. Por quê? Porque quem define esse nome é o presidente e sua equipe. Como o presidente muda, vai mudando toda vez que o governo muda. Vinculada, né? Então não se esqueçam, vinculada e nunca subordinado. Com personalidade jurídica de direito o quê? Privado. Isso vocês já sabiam. A União é personalidade jurídica de direito público. Interno ou externo? Interno. Tá bom? Já a Embrapa, direito privado. Com patrimônio próprio, ou seja, o que é da Embrapa, tá bom? E autonomia administrativa e financeira, nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 200/67. Quem estuda direito administrativo vai verificar que no Decreto-Lei 200/67, lá no artigo 5º,
você vai encontrar essa divisão em administração pública, direta e indireta, tá bom? Então, basicamente, tudo que a gente desenhou aqui está nesse Decreto-Lei 200/67, lá no artigo 5º, beleza? Vamos voltar lá, então, no nosso estatuto. Ele fala também que este estatuto é regido pela Lei 13.303. Que lei que é essa? É uma lei que cai no seu concurso também. É a lei conhecida como Lei das Estatais. Olha aqui a Lei 13.303. Olha o que ele fala. Dispõe sobre o estatuto jurídico, que é o que a gente está estudando, de quem? Da empresa pública. De quem mais? Da sociedade de economia mista. Olha o que a gente visualizou aqui, ó. Empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas são conhecidas como empresas estatais. Então, empresas estatais é uma nomenclatura genérica para empresa pública e sociedade de economia mista, ok? E também para as suas subsidiárias. O que são as subsidiárias? São, entre aspas, as suas filiais, tá bom? Por que eu falei entre aspas? Porque não necessariamente é uma filial, mas são derivações da própria empresa. Olha o que ele fala. Esta lei, ela fala sobre todos os entes federados. União, estados, DF e dos municípios. Ok? Então fala sobre todos. Se você olhar com um pouco mais de cautela o seu edital, você vai encontrar o decreto 8945. Olha o que ele fala. Regulamenta no âmbito da União, então só da União. O que a gente visualizou lá na Lei 13.303? União, estados, DF e municípios. Aqui, o decreto só regulamenta no âmbito da União. Que lei? Lei 13.303. Qual é o nome dessa lei? Lei das Estatais. Que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Tá bom? No âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, ó, esta lei aqui fala de todos os entes federados, mas este decreto só regulamenta no âmbito da União, tá bom? Cuidado, então, com a localização do detalhamento deste decreto. Beleza, então voltando no estatuto e também pela Lei 6.404. Esta lei é muito conhecida por quem é da área da contabilidade. Quem, de repente, quer estudar para a Polícia Federal tem que conhecer muito bem essa lei. Por quê? Porque contabilidade na área da Polícia Federal está ganhando cada vez mais relevância. Já tem uns 10 anos que já tem relevância, mas cada vez vai aumentando a quantidade de questões. E muitas questões se baseiam nesta lei. Por quê? Esta lei, ela trata das sociedades por ações. Vamos lá dar uma olhada no tópico desta lei? Então aqui, ó, Lei 6.404, ó, dispõe sobre as sociedades por ações. É expresso na lei que as sociedades de economia mista devem ser por ações. Já, no entanto, em relação à empresa pública, ele não deixa expresso. Aí, nesse caso, a gente tem que ir para o decreto Lei 200/67 que eu citei anteriormente. Okay? Então, eu vou colocar aqui para vocês o decreto Lei 200/67. Aqui no decreto Lei 200/67, lá no artigo 5º, a gente vai visualizar. Ó, artigo 5º. Empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que a gente já estudou, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Ok, até aí tudo em ordem, a gente já estudou. Criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, aí vem a parte que nos interessa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, não necessariamente sociedade por ações. No entanto, a empresa pública e a sociedade de economia mista têm muita semelhança. Então, eles vão se basear na lei geral das empresas privadas, que é a lei que dispõe sobre sociedades por ações, tá bom? E sociedades por ações é o tipo societário mais complexo que existe. Então, por precaução, é melhor regular pelo estilo mais pesado e qualquer coisa adotar o estilo mais tranquilo, né, tipo limitada, algum outro tipo societário, caso seja necessário. Mas pelo menos está regulamentado pela lei que prevê todas as hipóteses possíveis, tá bom? Ok, então, nós temos aqui pela Lei 6.404 e para finalizar pelo Decreto 8945, que a gente já estudou, que a gente já mostrou para vocês que o Decreto 8945 regulamenta no âmbito da União a Lei 13.303, perfeito?